Um ourives tinha uma peça em ouro com a forma de um mocho. Como era demasiado grande e não a conseguia vender, decidiu derretê-lo e fazer peças mais pequenas exatamente com a mesma forma. Sabendo que as novas peças terão um terço da altura da peça original, determine quantas novas peças pode ela originar. Bom, antes de resolver o exercício, vou falar aqui da matéria que está em causa neste exercício e serve de, portanto, revisão. Nós sabemos então o seguinte: se dois sólidos são semelhantes, ou duas figuras são semelhantes, isso quer dizer que têm a mesma forma, com a razão de semelhança R, então poderemos concluir estas quatro situações. A razão dos lados é R também, portanto estamos aqui a assumir que a razão de semelhança é R, então a razão dos lados será também R. Okay? Aliás, será a razão dos lados que nos define a própria razão de semelhança de duas figuras ou de dois sólidos. Okay? Isto quer dizer o quê em termos de matemáticos? Estou agora a assumir que o R será maior que 1, por exemplo, também poderia ser ao contrário, mas se o R for maior do que 1, é uma razão de ampliação, quer dizer que o lado maior a dividir pelo lado menor vai dar R. Okay? A razão de dois lados correspondentes dará R. Sabemos também que a razão dos perímetros é R. Portanto, os perímetros é a soma de todos os lados, não é? E, portanto, se dois lados aumentam numa determinada proporção, os perímetros das figuras semelhantes também irão aumentar na mesma proporção, ok? Isto parece-me intuitivo. Portanto, o perímetro maior a dividir pelo perímetro menor também é igual a R, ok? Mas reparem que relativamente às áreas já não é assim. E aqui é que vou tentar demonstrar com um exemplo. Portanto, fazer um exemplo onde isto acontece para vermos que realmente se verifica esta relação. A razão das áreas já será R ao quadrado, ok? Portanto, ou seja, a área maior a dividir pela área menor será igual a R ao quadrado. Porque quando os lados crescem numa determinada proporção, as áreas não crescem na mesma proporção, ok? Vamos aqui ver um exemplo. Eu tenho aqui um quadrado, vou fazer um quadrado e vou aumentar então os lados deste quadrado para o dobro, a ver o que é que acontece à área da figura, ok? Tenho aqui uma figura que tem um determinado lado, não interessa agora quanto é. Eu vou fazer aqui um quadrado igualzinho àquele, portanto, teoricamente estes quadrados são iguais, ok? E vou então aumentar aqui nesta figura que estou a fazer agora, o lado para o dobro, a ver o que me acontece. Então vou fazer o dobro do lado, faço aqui mais um segmento igual ao que eu já tinha. Agora tenho que aumentar todos os lados para o dobro, não é? Todos os lados. Então vou ficar com um quadrado maior, naturalmente, não é? E o que é que acontece à área deste quadrado relativamente à área do quadrado que eu já tinha? Reparem que poderemos dividir aqui em quantos quadrados iguais ao que eu tinha inicialmente. Em 4, não é? Ou seja, a área... só um bocadinho que ali ficou um pouco... Ali ficou assim um pouco torto. Portanto, só terminar aqui o desenho... A área que eu obtive, a área maior, não é? A minha área maior é igual a 4 vezes a área menor que eu tinha, não é? E reparem que eu posso agora passar esta área menor a dividir para obter aqui uma razão e fico com a área maior a dividir por área menor igual a 4. Mas reparem, vamos relacionar o 4 com a razão que eu aqui apliquei, que foi uma razão 2, não é? Reparem que o 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado. Lá está, verifica-se neste exemplo, verifica-se o que eu estou ali a escrever. Portanto, aplica-se neste exemplo, não é? Se a razão dos lados é 2, a razão das áreas foi 2 ao quadrado, ok? E isto irá acontecer sempre, seja qual for a razão. Isto é apenas um exemplo para se perceber melhor, ok? É só para dar a entender que quando os lados aumentam numa determinada razão, as áreas aumentam nessa razão ao quadrado. Bom, relativamente aos volumes, também iremos ter uma situação diferente. Reparem que acontece isto, a razão dos volumes será R ao cubo. Vamos também tentar visualizar este exemplo e depois generalizamos o conceito, ok? Temos então aqui um cubo, vou tentar fazer um cubo e vou aumentar o lado deste cubo para o dobro também. Primeiro vou fazer aqui um cubo igual, supostamente igual, vá. Temos então aqui um cubo e vou aumentar o lado deste cubo para o dobro e ver o que acontece ao volume agora. Estes cubos serão iguais, ok? Vou aumentar para o dobro. Então vou fazer aqui uma medida igual à que eu já tinha. Para este lado também. E tenho consciência que eu estou num cubo, né? Vou fazer também lá para trás.
Tenho aqui agora 3 lados, vou também fazer a medida lá para trás e vou ficar então aqui com um cubo maior, tal como aconteceu ali com o quadrado, não é? E quantos cubinhos dos mais pequenos é que eu vou ter aqui dentro? Porque eu agora estou a falar então de volumes, não é? O volume aumentou quantas vezes? Reparem, vou fazer aqui as divisões necessárias para visualizarmos melhor a situação. Reparem que os lados então aumentaram para o dobro, por isso é que eu estou a fazer esta divisão assim desta forma. Ok? Reparem, vou fazer aqui a tracejado. Assim. Agora ele iria ter ali. Bom, se calhar o tracejado ainda vai baralhar mais aqui o esquema. Bom, quantos cubos? O que pretendemos é apenas ver quantos cubos é que estarão aqui dentro, não é? E dará para ver que são 8. Temos 4 aqui à frente, 1, 2, 3, 4, mais 4 lá atrás são 8. Ou seja, o volume maior, a razão dos lados também é 2 aqui, não é? Que eu considerei aqui uma razão 2. E o volume maior ficou igual a 8 vezes, reparem que há 8 cubinhos aqui dos mais pequenos que eu considerei no início, né? Ou seja, o volume maior é igual a 8 vezes o volume menor que eu tinha. Bom, e agora posso também passar o volume menor para outro membro a dividir e fico com esta razão, não é? Igual a 8. Mas reparem, vamos então relacionar esta razão com a razão dos lados, que é 2. Nós sabemos que o 8 é 2 ao cubo. Reparem que então verifica esta relação que eu aqui escrevi, ok? É então esta matéria que vamos aplicar no exercício, vamos regressar ao exercício e tentar ver como poderemos aplicar. Diz aqui, primeira coisa, diz aqui que elas têm a mesma forma, não é? As peças menores que vamos obter com o ouro que sairá daqui têm a mesma forma. Quer isto dizer, pronto, que são semelhantes, ponto final, poderemos aplicar então estes conceitos. Estes conceitos poderão ser aplicados em figuras ou sólidos semelhantes, ok? Bom, então nós temos aqui uma determinada altura. Eu vou aqui marcar um H altura maior e eu vou fazer peças, vou derreter este ouro e vou fazer peças, vou então fazer aqui um outro retângulo mais pequeno e o que nós sabemos é que a altura deste retângulo, que será então menor, é 1/3 desta, ok? Vou-lhe chamar então aqui a altura menor. Diz aqui no enunciado que eles terão 1/3 da altura. Bom, isto quer dizer o quê? Quer dizer que a altura maior é igual a 3 vezes a altura menor, ok? Para a altura menor ter 1/3 da outra. Bom, isto está-nos a dar a razão. Reparem que eu poderia passar esta altura menor a dividir pela maior e fico então com a razão. A razão é 3, ok? Esta é a nossa razão, a razão dos lados, ou seja, a razão de semelhança. Bom, mas se eu tenho a razão dos lados, eu também sei que o volume maior, então, a dividir pelo volume menor, é igual, e eu estou a falar aqui de volume porque eu quero contabilizar a quantidade de ouro, não é? Que irá dar para quantas peças, não sabemos. Portanto, o volume maior a dividir pelo volume menor será, segundo vimos há pouco, 3 ao cubo, ok? A razão dos lados ao cubo. E, portanto, o que sai daqui é que o volume maior será igual a 3 ao cubo vezes o volume menor, ou seja, o volume maior é igual a 27 vezes o volume menor. Ok? Bom, isto quer dizer então o quê? O volume maior é 27 vezes o volume menor, quer dizer que vai dar para fazer 27 peças com este volume menor, ok? 27, porque é 27 vezes superior. Bom, então daqui poderemos dar a resposta. Dá para fazer, é essa mesma a pergunta, não é? Quantas novas peças pode originar? Dá para 27 peças com 1/3 de altura. Com 1/3 da altura da peça inicial. Ok? Da peça inicial. Portanto, volto a repetir, dá para 1/3, dá para 27, porque nós conseguimos aqui ver, vou até aqui sublinhar, que o volume da peça maior é 27 vezes o volume da peça menor que nós estamos aqui a considerar, ok? Reparem que este volume M minúsculo é este, desta peça menor, ok?
Portanto, se tem 1/3 da altura, portanto até posso escrever HM é igual a 1/3 de HM, então o volume vai ser 27 vezes superior ao volume destas peças menores que se obtêm, ok? E portanto está dada a resposta. Até uma próxima!